Conversa Bem Viver. Enquanto uns fazem guerra, nós celebramos o cinema. Minha gente, nesse momento que o Irã passa por uma das guerras mais terríveis de sua história, o Instituto Moreira Salles, aqui de São Paulo, IMS, faz uma movimentação importantíssima para desconstruir essa ideia de que esse território é apenas um local de conflito, de violência. Pelo contrário, muita arte foi produzida lá, inclusive muito antes do Ocidente começar a mexer os pauzinhos. A gente está falando da mostra Abbas Kiarostami, em retrospectiva, que traz 28 filmes desse grande cineasta, desse grande produtor, diretor iraniano, que agora tem esses filmes que podemos exibir em alta qualidade, cópias restauradas, algumas inéditas no Brasil, que eu já tive o prazer de ver e super recomendo. A gente já passa um pouquinho mais de como vai ser essa programação, que se estende até o final do ano, já teve abertura, mas vai embora, tem muita coisa para acontecer, não pense que você perdeu, pelo contrário. Mas antes, deixa eu apresentar quem conversa Bem Viver e nos ajuda a convencer ainda mais de participar dessa mostra, que é a supervisora de programação e curadoria do Cinema do MS, Márcia Vaz. Márcia, um prazer falar contigo, obrigado pela disponibilidade, viu? Oi, Lucas. Obrigada por me receber, pela oportunidade de falar sobre cinema, Kiarostami e a programação de cinema do MS. Obrigada pelo convite. A alegria é toda nossa, Márcia. Eu queria começar te ouvindo um pouco sobre o Kiarostami. Quem é essa figura? Quem é essa pessoa que nasceu em 1940, faleceu em 2016, então também é um marco de 10 anos da ausência dele. Ele que é um cineasta iraniano, mas que dialogou muito com o Ocidente. Ele foi premiado em Cannes, em outras tantas mostras que a gente conhece muito bem dessa cultura, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que ele dialoga muito com o universo dele, o que não impede que a gente também se sensibilize, né? O cinema é a prova disso, de como a gente consegue, mesmo fazendo um caso particular, singular, dialogar com o universal. Então eu queria que tu apresentasse um pouco para ele, eu acho que nisso tu também já consegue justificar de por que essa decisão tua, do Kleber Mendonça, que também é curador de cinema aí no MS, de fazer uma mostra dedicada ao Kiarostami. Bom, a gente tem uma programação que é bastante plural. E antes de chegar, né, e apresentar o Kiarostami, eu acho que é importante pontuar que quando a gente toma essa decisão de fazer essa retrospectiva quase completa, né, a gente se dá conta que o cinema do Kiarostami foi menos exibido do que a gente tinha no imaginário. Talvez por eu ser de São Paulo e frequentar a Mostra de São Paulo desde enfim, final dos anos 90, e essa figura, né, esses filmes sempre estarem muito presentes. Foi na Mostra de São Paulo que eu tive o primeiro contato com o filme do Kiarostami. A gente se deu conta que, na verdade, ele foi bem menos exibido do que era imaginado. Então, salvo algumas exceções de estreias que aconteceram nos anos 2000, de alguns filmes que ficaram em cartaz, aliás, até por bastante tempo, essa é a segunda grande retrospectiva que existe dele aqui no Brasil. E pelo menos em São Paulo. A última que teve foi em 2016, no CCBB, organizada pela Maria Chiaretti e o Fábio Sabino, e essa agora, 10 anos depois, que também marca os 10 anos da partida do Kiarostami. Bom, Kiarostami é esse cineasta vindo do Irã, né, nascido no Irã, que vem de uma família que não é do campo das artes e da cultura, e, enfim, ele faz os estudos dele na Escola de Belas Artes e vai dirigir, trabalha com ilustração durante um tempo, e vai dirigir o departamento de cinema do Canum, né, que era o recém-fundado Instituto para Desenvolvimento Intelectual de Crianças e Jovens. E ali ele começa a fazer filmes, né, de onde data as primeiras produções dele, que dos anos 70 e 80, mais focada no curta-metragem, que são os filmes até um pouco pedagógicos, com e para essas crianças e adolescentes. Então, são filmes que é uma experiência que vai
dar pavimento, né, que vai pavimentar esse cinema desenvolvido no Irã, mas sobretudo pelo Kiarostami, e que vai dar o tom de toda a filmografia dele dali por diante, que é esse cinema de todo o cotidiano, que aparentemente é um cinema simples, mas que tem uma complexidade bastante singular. Então, acho que falando um pouco dele é isso, né? Tem essa primeira fase que é muito significativa, que a gente está exibindo esses curtas, podemos dizer, talvez, educacionais, mas eu acho que não seria nem esse termo adequado, porque isso não parece algo institucional, e não é, para quem já conseguiu acompanhar as primeiras sessões, é, pode ter essa amplitude. E, inclusive, tem uma fala dele que, de fato, essa experiência ali no Canum, de fato, que pavimentou a filmografia dele, porque se ele tivesse ido trabalhar em algum lugar em que ele, algo assim, né? Não estou citando exatamente, mas se ele tivesse trabalhado em um lugar em que ele tivesse que desenvolver documentário, provavelmente ele teria sido um documentarista enviesado por esse primeiro trabalho no cinema. Enfim, então acho que essas obras ali do final dos anos 90 passam a circular no mundo, né? A partir de quando ele ganha a Palma de Ouro. Ele ganha ali um lugar assim fora do Irã também, sobretudo com a trilogia Cocker, que é Onde Fica a Casa do Meu Amigo, A Vida Continua e Através das Oliveiras, né? A Vida Continua e Através das Oliveiras tem as suas estreias em Cannes. Onde Fica a Casa do Meu Amigo tem sua estreia em Locarno, e em 97, com O Gosto de Cereja, ele ganha a Palma de Ouro, e O Vento Nos Levará, em 98, leva o Leão de Prata em Veneza. Então, a partir daí também é que o mundo, né, como naquele momento, sobretudo, é, a gente conheceu um cinema que saía das majors, né, que saía desse lugar massivo de distribuição. A nossa, praticamente a única fonte eram esses festivais, grandes festivais europeus. Então é a partir daí que a gente tem contato mais ampliado com o cinema iraniano, então com o cinema iraniano. Que legal, que bom ouvir essa introdução. E eu queria já aproveitar para comentar que um desses filmes que tu cita, dessas primeiras levas dos anos 90, que é o momento que ele, digamos, se internacionaliza, ou, digamos, o mundo começa de fato a conhecer e prestigiar a obra dele, que é Onde Fica a Casa do Meu Amigo. É o filme de 87, um dos filmes não chega a ser um dos filmes de estreia, mas é um desses filmes primeiros que tu comenta que já começam a circular muito mundo afora. E é um filme extremamente lindo, sensível, inteligente. Uhum. Tem umas cenas que eu fiquei assim, ó, eu botei pra repetir várias vezes de que, sabe, umas jogadas de câmera que tu fica, gente, que genial, que lindo isso, mas e ajuda muito a desconstruir, daí eu acho que vai ao encontro daquilo que eu falei no início, essa imagem de que o Irã é um território inóspito, que lá só acontecem guerras, temos líderes supremos que são pessoas violentas, que estão em busca de petróleo, poder, e é isso. Parece que não tem sensibilidade, não tem subjetividade nesses países. E essa amostra, ela, cara, bota tudo por terra disso, mostra que a gente realmente não sabe nada sobre esse país, porque é um filme que mostra sobre o cotidiano. Ele muito poderia se passar, sabe, no interior de Minas Gerais. Tem umas Uhum. montanhas lá onde vai passando que eu, gente, isso daí é Minas, completamente. E ele é conhecido por isso, né? A gente podia falar um pouquinho mais sobre esses traços. Tu já falou um pouquinho, mas eu acho que só pra gente reforçar um pouco esse ponto, que ele é conhecido como o cineasta do cotidiano. Então, isso, ele se propõe a ser um cineasta que conta sobre a vida das pessoas nesse ir e vir, irem comprar pão, voltar, os diálogos e dilemas com a família. Eu acho que não deve ter uma bomba estourando em todos os filmes do Kiarostami, né? Que eu me lembre, não. Que eu me lembre, não. E ele, de fato, embora ele refutava muitos dos títulos que tentavam é, colocar para ele ou para o seu cinema, mas eu concordo que Cotidiano seria um deles, que o cotidiano, o lugar de olhar com cuidado, com respeito, com esse lugar de filmar crianças, né, de filmar meninos. É curioso, por exemplo, quando você pensa onde fica a casa do meu amigo, se você vai falar sinopse para alguém de uma forma
morna, vamos colocar assim, que não é do campo do cinema, que não conhece Kiarostami, você vai falar assim, um menino que tenta encontrar um amigo e que vai cruzando vilarejos e vilarejos para entregar um caderno, parece que é uma coisa muito, parece algo muito pueril, né? Mas ele transforma isso, o que parece uma coisa muito simples, e de fato em uma saga muito que você parece que você está junto com ele ali, né? Percorrendo todos aqueles territórios, aquelas situações, e o uso de câmera, a falta de urgência, acho que esse é um termo que se aplica, né? Que não tem urgência ali nos filmes do Kiarostami, nesses filmes, e que acho que também dá um tom do que é o cinema iraniano, né? Que existe uma aura, né? Um senso comum, um imaginário coletivo, né? Do que é esse cinema iraniano. Talvez esse também seja o recorte que todas as curadorias têm feito dos filmes que chegam até aqui, né? E, mas é um jeito muito peculiar e único de filmar. E tem uma frase dele que eu acho que se, se traduz, né? Se revela nos filmes, na forma como é filmado, na forma como é trazido para o público, é que ele diz que ele não aceita que subvalorize ou mesmo que exalte o espectador, né? Talvez o espectador nesse sentido seja alguém que faça apenas parte desse processo de construção de narrativa, de linguagem fílmica desse diretor específico. Marcia, e aí deixa eu trazer mais um ponto aqui para ou te ouvir sobre tudo isso. Eu imagino que essa construção dessa mostra deve ser prioritariamente tua junto com o Kleber, mas também imagino que outras pessoas do MS, enfim, fico curioso um pouco sobre isso. Mas eu te pergunto, porque tem um fato muito triste que, pesquisando aqui para falar essa entrevista, eu descobri que a casa que ele morava foi bombardeada durante essa guerra que está acontecendo. Isso aconteceu agora em março desse ano. A casa do cineasta foi atingida durante um bombardeio conjunto dos Estados Unidos e Israel. Então eu queria ver um pouquinho da tua parte, desses diálogos com o Kleber, sem a intenção de vocês trazerem essa amostra nesse momento, é quase como levantar uma bandeira, mais ou menos daquilo que eu falei na minha introdução, de que é importante que a gente olhe para o Irã, de forma geral, para esse outro lado do mundo, com menos preconceito, com menos distanciamento e cada vez com mais sensibilidade, e não se acoplar numa narrativa muito construída pelos Estados Unidos, que a gente sabe que eles são campeões em fazer isso, por meio de Hollywood, por meio dos filmes da Marvel, que a gente acha que é só divertido, mas quando a gente vai pesquisando, a gente vê que é uma maneira Uhum. de se impor com o pensamento sobre eles serem os super-heróis, os russos serem os vilões, os espiões e por aí vai. Tem também um tom assim de gente, vamos aproveitar esse momento que parece que a narrativa é que só existe guerra e vamos tentar trazer um pouco mais de sensibilidade, ver o que esse povo tem para falar pela perspectiva deles? É, Bom, obrigada pela pergunta. Eu acho que tem algo importante, né? Nós somos uma equipe de 5 pessoas na área de cinema do Instituto Moreira Salles, e a gente desenvolve toda a programação, todos os projetos, evidentemente cada qual dentro do seu papel, mas é sempre tudo muito pensado coletivamente também. A decisão de não só do Kiarostami, né, mas e aí eu trago também como a gente constrói a nossa programação, é algo que, inclusive, no início da mostra, no mês passado, estava na fala de uma entrevista dada pelo Kleber falando sobre Kiarostami retrospectiva, é que através do cinema a gente consegue ter uma outra ou diversas outras perspectivas de conhecimento sobre um determinado território, uma determinada cultura. É, e, claro, a gente olha para esse cinema, olha para esse território, num momento de uma guerra com a qual a gente não concorda, evidentemente, e a gente traz, sim, esse cinema também na expectativa de fazer com que as pessoas. Fazer com que as pessoas não, dar oportunidade, né, para que quem já viu, reveja
Quem nunca conheceu tenha o primeiro contato com a obra na sala de cinema, que é algo que a gente defende também, né? A oportunidade de assistir um filme na sala de cinema, na tela grande, da forma como a gente entende que seja adequado assistir um filme. E, por exemplo, a gente, junto nesse pacote agora Kiarostami, né, que a gente exibe de agora, a gente começou agora em julho, e a previsão é que vá até dezembro, com a possibilidade de estender até janeiro ainda, a gente está vendo. Em homenagem a Marjane Satrapi, a gente exibiu três sessões de Persépolis e assim sessões lotadas, ingressos esgotados. Kiarostami, assim, todas as sessões estão esgotadas, estão lotadas. Então significa também que para além do que a gente quer apresentar e o que a gente entende como nosso desejo, nossa missão enquanto pessoas que estão aqui pensando, fazendo programação e curadoria, é também o que o público está sedento para ver. Então, eu acho que é uma conjunção de fatores que nos levam a apresentar esses filmes, né? O nosso desenho de programação, né? Ele está ali olhando para vários lugares. Ele é político, porque todo ato é político, viver é político. Cinema é político, e não necessariamente um político partidário, né? O fato de a gente estar aqui pensando uma programação, se a gente, o que a gente está pensando para a sessão de férias, o que a gente está pensando das cópias restauradas que a gente traz, por que exibir esses filmes, né? Para quem a gente exibe, quem a gente quer trazer, que público a gente quer trazer que ainda não frequenta cinema do MS. Então, tem aí uma constelação de fatores que nos influenciam bastante. E pensar que teve um cineasta famoso que chegou a falar esse ano que cinema não é política, né? Alguma coisa assim, cinema e política não Exato. dialogam, não conversam, enfim, é o Wim Wenders, né? Que é um É, grandiosíssimo que faz cinema político, que acho que todo mundo que vê entende ele como um cinema político e teve essa fala infeliz, e justamente falando que não deveria o cinema, Cannes, não lembro exatamente o contexto, mas não deveria falar sobre o que estava foi no acontecendo Festival de Berlim. no Festival de Berlim, que ele é um dos curadores, um dos responsáveis, ele falou que Uhum, não deveria, eles não deveriam se preocupar, falar sobre a situação de Gaza, que era justamente isso que o IMS está colocando todos os pezinhos em cima. Então, enfim, uma fala infeliz, deslocada, que não fez sentido, e a prova é simplesmente ao cinema. E é o cinema e ver que aí tu vê que é cinema é política por bem ou por mal. Vai ver os filmes dos uhum, Estados Unidos para ver se eles também não estão fazendo política do jeito deles. Enfim, Márcio, eu acho que a gente já cumpriu mais do que precisava o nosso papel de convencer as uhum. pessoas a prestigiar o cinema iraniano nesses próximos meses, até o final de dezembro e quem sabe janeiro, como tu mesmo já trouxe pra gente. Só para fechar, botar aqui a pergunta mais difícil. Tu colocaria ele como um paralelo, faria algum paralelo com algum cineasta brasileiro, no caso agora o Kiarostami, tu falaria que o filme dele é meio Kleber Mendonça, será? O Glauber Rocha, porque dizem que ele também é o cinema novo iraniano, ou enfim, aonde que tu colocaria no espectro do cinema nacional o Kiarostami? Aí você me coloca numa situação difícil. O Kleber eu não poderia falar, porque aí seria muito chapa branca da minha parte. Mas eu não saberia te responder essa pergunta, Lucas, porque talvez ele tenha um diálogo, uma conexão com vários filmes brasileiros, não sei se é exatamente um cineasta, porque ele conseguiu de fato construir algo que é muito específico, de um olhar ali bastante do que a gente pode dizer iraniano. E eu não conseguiria hoje, agora, nesse momento, de dizer um cineasta brasileiro XPTO, mas talvez eu veja semelhanças no jeito de filmar um cinema no Brasil que está olhando para o cotidiano, que olha para o cotidiano, mesmo quando o filme em si, a filmografia de determinado cineasta não se foca nisso, mas acho que o cinema brasileiro como um todo, o cinema de autor, ele olha muito para esses cotidianos, né? E os cotidianos do Brasil são múltiplos, então acho que eu diria que tem similaridades com o cinema brasileiro.
Tá ótimo, tá feita aí. Se saiu muito bem da fogueira, ela, Márcia Vaz, supervisora de programação e curadoria do Cinema do MS, que estava nos ajudando a convocar as pessoas a irem prestigiar o cinema de Abba Kiarostami, que está com uma mostra póstuma, né? Ele que faleceu há 10 anos, em 2016, um dos grandes nomes do cinema mundial e, claro, do Irã, que é o país que ele tão bem representou com tantas obras, Onde Fica a Casa do Meu Amigo, Gosto de Cereja, que ganhou inclusive Palma de Ouro e tantos outros, O Vento Nos Levará, enfim, são vários os filmes, curtas, documentários, longas, dá para apreciar bastante. A programação daqui para frente, pelo que eu tô vendo, ainda não está exatamente estipulada, já tem os filmes, mas datas e horários não. Então a gente recomenda que acesse o site ou o Instagram do MS, que semanalmente ali são divulgados, e aí é bem fácil de se programar, os preços super acessíveis, então a melhor dica é só ficar ligadinho e quando vê uns nomes estranhos que não sabe ler, provavelmente é um filme do Kiarostami, então aprecie. Mas pode complementar, Márcia. É importante dizer que, de fato, a gente não tem a programação fechada até o final do ano, porém, a nossa programação é mensal, então, todo dia primeiro no site você pode entrar, que já vão ter os horários, dias e horários dos filmes. E a novidade é que, a partir de agosto, as sessões serão da Mostra do Kiarostami, as sessões serão gratuitas, com Olha. retirada de ingresso 1 hora antes da sessão. Então, um recado que eu posso, um apelo que eu posso fazer, assim, a gente tem os grandes filmes conhecidos do Kiarostami, mas foquem também nos curtas, nos primeiros trabalhos, nas obras que ainda são pouco conhecidas, porque a partir delas você consegue entender para onde esse cinema e por que esse cinema seguiu determinados caminhos. Então, venham, acompanhem e boa sessão para vocês. Deixou melhor para o final. Márcia, muito obrigado, um prazer falar contigo e até a próxima, viu? Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Conversa Bem Viver.